Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. A história da Igreja Católica. A Idade Moderna. E vamos para o vídeo de hoje. Os históricos do começo da Idade Moderna. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso amado e abençoado canal católico A Palavra de Vida. O que aconteceu a partir do ano 1500 na Europa? Aconteceu as grandes navegações e o mercantilismo. Pois é. O que serão essas duas palavras, né? Em 1415, os portugueses navegaram até um lugar chamado Ceuta, norte da África. Isso aconteceu durante o reinado de Dom João I, tá? Rei de Portugal. Então, eles desenvolveram a arte da navegação. Então, eles construíram os navios, né, que eram as caravelas, que a gente pode ver nas figuras, e aí fizeram essa primeira viagem, ainda no século XV. No dia 12 de outubro de 1492, né, Cristóvão Colombo, né, ele liderou uma expedição dos espanhóis até as Ilhas Bahamas, que é a América Central. Entendeu? Então, pela primeira vez, os europeus, né, cruzaram o Oceano Atlântico e chegaram até as Ilhas Bahamas, que é a América Central, descobriram a América, né? E diversos fatores possibilitaram as grandes navegações, como o aprimoramento das técnicas de navegação, a necessidade de metais preciosos e se descobrir um novo caminho marítimo para as Índias. Por fim, não se esquecer dos motivos religiosos, algo importantíssimo naquela época, né? Motivos territoriais e econômicos, que é o mercantilismo. Pois é, irmãos e irmãs. Então, eles queriam adquirir mais ouro, mais prata, né? Com o início do comércio na Europa. Então, para poder, eles precisavam dessas riquezas, né? E o mercantilismo? O mercantilismo nada mais é do que um modelo econômico, uma forma de comércio que começou naquela época, né? Entre a metrópole, que é os países europeus, né, que exploravam as terras, e as colônias, que eram as terras de outros continentes. E nesse comércio, quem se dava bem, né, com esse comércio era as metrópoles, as grandes potências, principalmente Espanha e Portugal, e a Inglaterra também. E depois outros países da Europa também vão fazer a mesma coisa, na África, na Ásia, entendeu? Na Oceania. Então, o mercantilismo era isso, era a extração da madeira, do ouro, do diamante, e isso tudo era levado para a Europa. É o mercantilismo, entendeu? As grandes navegações do século XIV a XVII. A gente pode ver nessa lista do livro, né? Do Atlas. Aí a gente pode ver as navegações e suas datas, tá vendo? É muitas viagens que eles fizeram ao longo do tempo. Mas isso tudo aconteceu porque a gente lembra que os turcos
ao dominar aquela região do Oriente Médio, eles impediram a passagem dos europeus para a Ásia. Então aí forçou as nações da Europa a terem que enfrentar um mar desconhecido, que é o mar do Oceano Atlântico. Então aí eles tiveram, além de descobrir novos continentes, né? Eles também descobriram uma outra rota pelo mar do Atlântico, do Pacífico, para chegar até lá na Ásia, lá na Índia, na China, no Japão, entendeu? E ainda conheceram outros continentes e exploraram esses continentes também, né? E a gente pode ver também o mapa do Brasil nessa época antiga, né? Do Brasil de 1500, né? Então, esse é o mapa mais antigo do Brasil. E também a figura da primeira missa celebrada por Frei Henrique Soares de Coimbra, no dia 26 de abril de 1500, a primeira missa do Brasil, né? Ela foi celebrada lá naquele lugar, né? A Praia da Coroa Vermelha, em Porto Seguro, que é na Bahia, né? Então, é quando os portugueses chegaram pela primeira vez, né? Ao Brasil, descobriram o Brasil, né? É isso aí. E todas essas fontes, né? Essa da missa eu tirei da internet. Mas o resto dessas figuras, a maior parte das figuras foi daquele bonito livro que nós temos, né, o Atlas Histórico, né? É isso aí. E vamos para a segunda parte desse vídeo, a situação da igreja antes da Reforma Protestante. E a gente acompanha no livro Cristianismo, 2000 anos de caminhada. É isso aí. Na página 146, assim está escrito. A igreja no final da Idade Média encontrava-se numa fase bastante crítica. Por toda parte havia inquietação religiosa, insatisfação com as estruturas vigentes e revolta contra os abusos. A decadência do papado e, em geral, no centro administrativo da Igreja em Roma era chocante. Basta recordar aqui o clamoroso exemplo de Alexandre IV Borgia, eleito Papa em 1492. Como sacerdote cardeal, teve 4 filhos da romana Vanusa Catenei e talvez mais alguns. Uma vez pontífice, ainda gerou 2 filhos, João Rodrigo. Este Papa no entanto, não é a figura isolada no cenário eclesiástico. Ele simboliza toda uma época caracterizada por corrupção e contaminação mundana. A gente já está na página 147. Então, irmãos e irmãs, vê quantos escândalos estavam acontecendo, né? Nesse caso aqui desse Alexandre VI, né, Borgia, ele aconteceu esses escândalos e isso desanimou demais o povo daquele tempo. Então a igreja perdeu credibilidade, né? Escandalizou o povo em geral, né? Então, e escândalos acontecem até os dias de hoje. A gente sabe que se a gente vê no jornal, a gente vê os escândalos que às vezes acontecem. Porém, a gente não pode deixar que essas coisas venham esfriar nossa fé. Até porque a gente está na igreja não é por causa das pessoas, a gente está por causa de Cristo. Né, gente? É isso aí. E vamos continuar aqui na página 147. Na realidade, os papas deste período são muito mais senhores temporais, preocupados com o prestígio político e de seus territórios, do que pastores dedicados ao bem espiritual dos fiéis. Ocupa-se largamente com construções suntuosas
e a promoção da arte, para a qual destinam ingentes recursos financeiros. Nesta linha, move-se igualmente os sucessores de Alexandre VI, né, de 1492 a 1503, os pontífices Júlio II, 1503 a 1513, e Leão X, de 1513 a 1521. Roma se transforma nestes anos no centro cultural do Ocidente, sendo os papas os grandes mecenas de artistas. Mecenas significa pessoas que patrocinam as obras artísticas, entendeu? Eles investem dinheiro nisso, tá? Continuando. Que afluem em grande número a cidade eterna. Cidade eterna que é Roma, né? Por outro lado, o clamor por uma profunda reforma na cabeça e nos membros se faz ouvir com intensidade cada vez maior. É verdade que, bem antes da Reforma Protestante, já existiam nas bases da Igreja movimentos espontâneos de renovação e refontização evangélica. Lembramos apenas da devoção moderna nos Países Baixos, sustentada essencialmente por leigos em busca de maior interiorização e embasamento bíblico em sua vida cristã. Antigas ordens religiosas são reformadas e voltam ao espírito original e em seu fundador, agostinianos, franciscanos, cistercienses, associações leigas como os Oratórios do Divino Amor, na Itália, dedicam-se à autossantificação e à caridade para com os pobres e necessitados, por exemplo, doentes incuráveis. Está vendo? Apesar dos escândalos que aconteciam, tinham pessoas que não se deixavam abater por isso. E eles buscavam santificar a igreja através de uma intimidade maior com Jesus Cristo, uma intimidade maior com a palavra de Deus. Tá vendo? Então, esses movimentos, né, como a devoção moderna e essas reformas, né, nas ordens religiosas, isso mostra que já havia um processo de renovação, entendeu? Dentro da igreja, que não precisava haver a reforma protestante, bastava que o Papa desse mais incentivo a tudo que estava sendo feito, né? Só que não é o que aconteceu na história, a gente vai vendo, né? Com o passar dos vídeos. Vamos continuar aqui nessa última parte. Os venezianos Paulo Giustiniani e Tomás Quirini, monges camaldulenses, oferecem em 1513 ao recém-eleito Papa Leão X um plano de reforma em 6 pontos básicos, solicitando que ele tome a frente do movimento da reforma na Igreja, aproveitando o Quinto Concílio de Latrão em curso naqueles dias, né, que foi de 1512 a 1517. Mas são vozes que clamam no deserto. O Papa e junto com ele a Cúria Romana, de fato, não estão dispostos a abrir mão de seus privilégios para iniciar uma reforma começada por eles mesmos. Então, gente, que pena que o Papa Leão X não quis ouvir, né, o Paulo Giustiniani e Tomás Quirini, né? Que pena. Né? O próprio São Francisco de Assis, o próprio São Domingos de Gusmão, né? Com a pobreza, com a evangelização, com a humildade, já seriam suficientes para mudar o coração da igreja, né? Foram grandes sinais de Deus, os santos da Idade Média, né? Mas infelizmente eles não foram tão ouvidos assim pelas elites da igreja nessa época, né? Então, o começo da Idade Moderna foi assim: os papas estavam mais interessados em investir em arte, em poder e riqueza.
Felizmente, ainda tinha esses casos escandalosos como o próprio livro aqui mostra, né? Por ser um assunto assim bem polêmico, por isso que eu quis mostrar as páginas para vocês verem que não é nada inventado por mim, né? É o livro católico que está mostrando isso para nós. E eu acho bonito o livro católico admitir isso porque é um sinal de humildade, de reconhecimento que a igreja um dia no passado errou, né? E quando eu falo igreja é a hierarquia da igreja, tá bom? Não é o povo santo que rezava o texto, que praticava a caridade, né? Não, eu estou me referindo às lideranças da época, descritas neste livro aqui, nessas páginas de hoje. Tá bom, gente? Obrigado, irmãos e irmãs, por terem assistido esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Que o próximo tema vai ser falar sobre a reforma protestante e a contra-reforma. Tá bom, gente? Então, muito obrigado a todos e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.